Existe um clima chamado de desértico ou árido. E esse clima ele se forma por alguns motivos bem interessantes, né, bem significativos, que é justamente o que eu queria mostrar para vocês. Esse clima árido ou desértico, ele se instala em algumas regiões que eu vou dispor aí para vocês, e podem observar que, em geral, as temperaturas elas são altas, se a gente estiver falando de desertos quentes, e os desertos gelados, obviamente, as temperaturas são baixas. A característica de um deserto é apresentar baixa pluviosidade. Não tem necessariamente a ver com a temperatura. Se bem que, como é seco, em geral as amplitudes são grandes, mas não tem a ver se é quente ou se é frio, e sim com a quantidade de chuvas que acontece naquele espaço. Estamos acertados? Beleza, tá? Como que se forma um deserto? Eu vou colocar para vocês aqui o motivo principal, obviamente, que é ser uma zona de alta pressão atmosférica. Para quem não sabe, galera, uma zona de alta pressão atmosférica é como se fosse um ar muito denso, um ar pesadão, que tem sempre a tendência de descer. Quando ele desce, ele diverge em superfície. Portanto, vamos pensar, como que se forma nuvem para, consequentemente, ter chuvas? Bom, para formar nuvem, você tem que ter a umidade presente na superfície, atingindo camadas superiores, essa umidade se condensa, transforma em nuvem e pá, chove. Beleza. Numa zona de alta pressão, primeiro, dificilmente penetram ventos úmidos. Claro, uma zona de alta pressão é uma zona de divergência, é uma zona que expulsa ventos úmidos. Então o vento úmido já não chega. Se ele chega, a zona de alta pressão é uma zona de subsidência de ventos, não de ascensão. Então a umidade fica parada aqui, não consegue atingir maiores altitudes para se transformar em nuvem. Então tenha na sua cabeça isso. Todo deserto é uma zona de alta pressão atmosférica. É uma zona anticiclonal, é uma zona que o vento está descendo e divergindo em superfície, impedindo a formação de nuvens. A gente chama isso aqui, galera, de um clima estável. Ou, numa linguagem mais coloquial, é o famosíssimo céu de brigadeiro. Sabe aquele céu limpinho, não tem chuva, tal? Zona de alta pressão atmosférica. Só que existem alguns espaços que são zonas de alta pressão atmosférica, que no caso no mundo, para vocês terem uma noção, são as áreas subtropicais, as regiões próximas do 30 graus. Então observa nesse mapinha aonde estão os maiores desertos do mundo. No Chile, deserto do Atacama. Na África, tô pegando 30 graus sul, tá? Na África, o deserto do Kalahari. Na Austrália, deserto de Gobi, deserto de Vitória, de Simpson, Gibson. Quando a gente pega, por exemplo, no 30 graus norte, deserto do Arizona nos Estados Unidos, deserto do Saara na África, o Oriente Médio é um deserto como um todo, o deserto de Gobi na China fica próximo do 30 graus também. Então todas essas regiões são zonas de alta pressão atmosférica, por isso que os desertos eles estão nesses locais. Só que para formar o deserto precisa ter essa zona de alta pressão e a confluência de mais pelo menos um desses fatores. Passagem de corrente marítima fria. Olha que interessante. O hemisfério sul ele é muito mais didático para a gente entender. No hemisfério sul, se a gente pegar o continente, a parte oeste vai ser banhada por corrente marítima fria, enquanto a parte leste, corrente marítima quente. A América do Sul, por exemplo, a parte oeste passa a corrente de Humboldt, enquanto a parte leste passa a corrente do Brasil, que é uma corrente quente. Na África, a parte oeste é a corrente de Benguela, que é uma corrente fria, na parte leste a corrente das agulhas, que é uma corrente quente. Na Austrália, a mesma coisa, parte oeste, a corrente oeste australiana, que é uma corrente fria, e a parte leste uma corrente quente, que é a corrente leste australiana. Então os desertos, eles sempre estão na parte oeste dos continentes, banhado por corrente marítima fria. Por quê? Porque em locais que são banhados por corrente marítima fria, em geral a precipitação acontece no oceano, não no continente. Então quando vem uma corrente marítima, uma massa úmida, tentando penetrar no continente para causar chuva, aquela corrente marítima fria rouba o calor, faz com que chova no oceano, a precipitação acontece no oceano, e quando o vento entra no continente já é um vento seco. Então, ó, alta pressão, corrente marítima fria, quase certeza que é deserto. Vide o deserto de Gibson, Kalahari e, por exemplo, Atacama. Se a gente tiver uma região de sota-vento, então, aí sensacional, tá? Para formar deserto, claro. Por quê, professor? Fiz para vocês aqui um desenho esquemático, tá? Aqui nós temos, ó, um oceano e aqui uma massa úmida que viria do oceano. Essa massa úmida encontra uma barreira natural do relevo. Essa área onde está chegando uma massa úmida, a gente vai chamar de região de barlavento.
Então, o parlamento, geralmente, ele é bastante chuvoso. Claro, tá recebendo um monte de vento úmido. Só que o restante do vento, quando ele passa para outra porção, quando ele vem para cá, ele já vai ser um vento completamente seco. Essa região que recebe os ventos secos é o que a gente vai chamar de região de sotavento. Quer ver um grande exemplo? O deserto de Gobi na China. O deserto de Gobi na China, ele fica exatamente depois da Cordilheira do Himalaia. Então são 8.000 metros que impedem a chegada de massas úmidas, né, que causariam chuvas e tal. Então, ó, alta pressão, sotavento, deserto. E se tiver uma continentalidade muito acentuada, você pega alguns desertos que existem no extremo leste do continente europeu, está muito distante de grandes corpos de água, isso também pode favorecer a formação de um deserto.